Nós vamos começar uma série que ela já foi ministrada em fevereiro de 2018, então a maioria de vocês nunca viu o conteúdo que vai ser apresentado ao longo das próximas semanas. Na verdade, não é apenas um repeteco. Eu até coloquei ali que é uma segunda temporada, porque, evidentemente, algumas coisas que nós tratamos 5 anos atrás, eu vou precisar repetir para que a gente esteja equalizado, para que a gente parta do mesmo ponto. Mas, evidentemente, eu vou trazer algumas observações adicionais, algumas coisas adicionais, algumas reflexões adicionais sobre esse assunto. E eu até estava brincando aqui antes do Darashi que trazer essa série de novo, ressuscitar essa série, trazer aqui para vocês, depois de tanto tempo, é um desafio porque geralmente franquias com mais de um filme, o segundo filme nunca é melhor que o primeiro, né? Geralmente o segundo filme afunda a franquia toda, o segundo, terceiro, quarto filme afunda a franquia. E essa série, na época que ela foi ministrada, ela teve uma boa aceitação, tanto da minha parte ali quando eu estudava, como das nossas conversas durante o Darashi, porque é uma série que fala de cultura popular, ela fala de cultura de massa, ela fala de cinema, ela fala de série. Então é algo que a gente tem um contato constante, que a gente gosta. Nós somos uma geração marcada pelo efeito da televisão, ou televisão já não, né? Mas a streamings, filmes, esse tipo de coisa. Então é algo que encontra eco no nosso gosto pessoal, nas nossas preferências pessoais. Então é legal conversar sobre isso. E naquela época foi assim, e eu espero que novamente nós tenhamos um repeteco não só do tema, mas um repeteco dessa aceitação positiva também. Então é uma série que eu espero que vocês interajam bastante. Não é uma série longa, até porque não tem tanta coisa para falar assim, né, dentro da nossa proposta. Mas eu gostaria que vocês interagissem bastante. Então, Henrique, eu fiz muita questão de colocar tudo em poucos slides, tudo junto nos slides. Então, para facilitar a observação aí, certo? O Henrique já tá figurinha marcada já. Mas eu gostaria que todos vocês compartilhassem, não só hoje, mas ao longo dos próximos estudos, inclusive lembrando de coisas ao longo da semana, mandando nos grupos para a gente conversar sobre isso, para que a gente possa enriquecer a nossa série. Então, o nome da nossa série é O que Hollywood Destruiu. Lá atrás, em 2018, quando eu trouxe essa proposta, a ideia foi mostrar o impacto não especificamente ou exclusivamente da indústria cinematográfica na vida do crente, mas, em geral, da cultura que é passada, das ideias, dos pressupostos, dos valores que são transmitidos por meio de filmes, séries, esse tipo de coisa. Então, é algo mais relacionado à área do entretenimento, é algo mais abrangente. Eu dei esse nome, na época, O que Hollywood Destruiu, porque a ideia era mostrar que, de fato, a nossa mentalidade é muito influenciada pelo que a gente assiste, pelo que a gente acompanha nos meios de entretenimento, e isso destrói alguns valores que a gente tem que preservar, alguns valores que a gente tem que nutrir. Então, por isso que foi dado esse nome na época, O que Hollywood Destruiu. Mas eu trouxe aqui para vocês, para a gente ter um começo de conversa, eu trouxe para vocês alguns objetivos dessa série. Então eu trouxe 3 objetivos aqui que eu quero apresentar para vocês e vão ser os objetivos que vão nortear os próximos estudos. Então, o primeiro objetivo que eu trouxe aí é o seguinte: nós vamos com essa série, eu pretendo com essa série, junto com vocês, identificar os pensamentos, tendências e propostas da cultura secular na indústria do entretenimento de massa. Isso envolve cinema, TV, música. Ali, quando eu digo TV, eu me refiro mais a streams, porque dificilmente você vai ver TV aberta hoje em dia, Globo, SBT, esse tipo de coisa. Mas pode ser que você assista Poliana Moça, pode ser que você assista, sei lá, Carrossel, pode ser que você assista coisas do tipo, mas muito provavelmente você vai assistir streaming. Então você vai ver um Sandman da vida, você vai ver um Stranger Things, você vai ver que outra série está em alta aí agora? Acho que ninguém assiste, mas aquela Euforia, que foi uma das séries mais procuradas no ano passado. Enfim, nós somos no mínimo conhecedores desse universo. Pelo Spotify, pensando aí na questão da música, YouTube, TikTok também é algo relacionado a entretenimento. Então é uma área bem abrangente. Então eu quero deixar claro que eu não estou me restringindo à indústria cinematográfica.
É um escopo mais amplo, tem um escopo mais amplo. E o que a gente vai fazer olhando para essa cultura secular, a cultura produzida por incrédulos? Nós vamos identificar pensamentos, tendências e propostas. Você tem que ter em mente que nenhuma cultura é neutra. Cultura, como produção de arte, como produção de qualquer coisa que o ser humano faça, sempre vem marcado, sempre vem estampado com os valores de uma pessoa. Quando um diretor faz um filme, quando um diretor dirige um filme, quando um produtor produz um filme, ele coloca, o roteirista escreve o filme, ele coloca de algum modo, ele reflete de algum modo as ideias dele naquele roteiro, naquele filme, naquele seriado. Então é inevitável que tudo que o ser humano produza tenha alguma marca de quem produziu. E a nossa ideia aqui é identificar essas marcas. De modo mais abrangente, claro, não dá para a gente pegar, vamos ver aqui os filmes de James Cameron, e vamos ver o que o James Cameron pensa. Steven Spielberg, vamos ver o que o Steven Spielberg pensa. Não é essa a proposta, mas é olhar de modo mais abrangente, de modo mais geral. Tanto que a gente não vai fazer uma análise crítica de filmes, até porque eu não sou crítico de cinema. O que a gente vai fazer é coletar informações que estão na superfície e que a gente consegue identificar alguns valores contrários ou favoráveis à nossa fé. Então, esse é o primeiro objetivo. E para ilustrar um pouco dessas tendências que eu estou falando aqui para vocês, eu trouxe alguns dados que vão ilustrar como isso realmente tem se destacado aí nesse campo do entretenimento, nessas áreas do entretenimento. Olha só algumas informações que eu trouxe. Em primeiro lugar, eu peguei o Google Trends, a ferramenta que mostra as pesquisas do Google ao longo de 2022. E você pode ver as pesquisas do Google por país. Então você tem ali, a primeira informação que eu trouxe Brasil. Você tem várias categorias lá. Você tem, por exemplo, entretenimento. O que mais foi pesquisado foi sobre futebol. Então, Brasileirão, enfim, tudo isso daí vai aparecer lá e você vai ver o que foi mais pesquisado no Google ao longo do ano passado. As pessoas que foram mais pesquisadas e assim por diante. Então o Google é um bom termômetro para a gente, porque você percebe que as pessoas ficam muito à vontade em perguntar coisas para o Google. Elas ficam muito tranquilas em perguntar qualquer coisa para o Google. Então, como ninguém está vendo, a pessoa está perguntando para uma máquina, ela pergunta sem escrúpulos aquilo. Então é um bom termômetro para a gente ver o que se passa, inclusive no coração das pessoas ali, no mais oculto daquilo. E eu coloquei ali coloquei o top 10 ali de um tópico que é as músicas, as letras de música mais pesquisadas ao longo de 2022. E vocês viram que o negócio é feio. Aquele E do lado é E de explícito, tá? Então é E de sexo explícito, menções sexuais explícitas. Aí vocês veem que tem o E+, o que significa isso? É muito explícito. E tem o E-, é explicitinho. E tem o E interrogação, que eu não entendi se é explícito ou não, entendeu? Então é isso que aquelas letras querem... pode ser explícito ou não, entendeu? Porque, gente, tem música que não dá para entender a linguagem, Então, olha só, olhando o que as pessoas pesquisaram no Google, você vai ter uma ideia do perfil, eu estou falando aqui do perfil do brasileiro, ok? Que usa o Google como mecanismo de busca. Olha só, em 2022 a letra mais procurada foi a corda Pedrinho. O que é curioso porque a letra da corda Pedrinho é uma letra sem pé nem cabeça. É uma letra que não tem começo, meio e fim. Não entende nada. O cara está dormindo, do nada ele vai para o campeonato. Diga, Matheus Thiago. Eu já ouvi falar isso daí também. Vocês ouviram o que o Matheus Thiago falou? Que tem, como chama? Regis Tadeu, crítico de música. Ele disse, acho que eu vi, ficou no Instagram, no Reels. Eu vi essa fala dele. Ele fala que essa música Corda Pedrinho, a gente ouve lá, fala, nossa, que legal, a gente brinca, mas na verdade são meio que símbolos, metáforas para coisas sexuais. Então a gente poderia até colocar o Ezinho com interrogação aqui em cima, né? Provavelmente as pessoas que ouvem não conseguem identificar essa malícia toda de primeira, mas os caras que escreveram
Se a observação desse crítico é realmente certa, então realmente é algo bem pesado. Pelo que ele fala lá, algo bem pesado. Então você tem isso aqui no top. Depois, curiosamente, é uma música chamada Deserto, que é uma música gospel. É uma música gospel. Tá? Se vocês olharem aí no Google, alguém digita aí, por favor, letra Deserto. Não digitem as outras. Digitem só essa. Digita aí Deserto. E você vai ver que é uma música gospel, pelo que eu entendi. Aquela coisa de atravessar o deserto, aquela coisa toda bem neopentecostal, pentecostal. Então, a Maurição, Evaristo, quem está vendo aí, confirma para mim, por favor, essa informação. Mas é gospel. Ela é bem evangélica no sentido mais... Marília Marçal. É isso aí, no jeito mais pentecostal, neopentecostal do termo. É curioso você observar isso, porque tem uma música gospel no meio de um monte de música sexualmente explícita. Isso mostra que assim, o perfil do brasileiro para entretenimento, especialmente na área musical, é um perfil meio desequilibrado. Ok? Perfeitamente desbalanceado, é isso aí. Depois você tem uma sequência de músicas de pancadão, tá? De funk. Que eu não, tem algumas que não ponham a letra no Google, não façam isso, não façam. É assim, os meus Zs aqui indicam isso com bastante precisão. Música explícita, música explícita, música explícita. Essa Envolver, vocês já ouviram pelo menos alguma coisa que é da Anitta. Vocês já ouviram essa música Envolver aí, que é uma música baixa, é uma baixaria pura. A letra é podre, a letra é podre. Não é tão explícita quanto a Malvadão 3, mas é complicada. Então, mas... Então, olha cá. Ó as músicas que você anda ouvindo. Não, o pessoal da internet, o Henrique, não ouve isso, tá? Então, olha só. De todas as que eu vi aqui, essa Malvadão 3 aqui, eu não sei nem se é assim que fala, Malvadão 3, você pensa que tem o 2, o 1, enfim. E tem essa Pandora aqui, ou esse Pandora, não sei qual que é a ideia da letra ali, porque não dá para entender essas músicas. Tem umas insinuações sexuais no meio de palavras sem sentido, que estão totalmente fora de contexto. Se você pega aquela palavra e põe em outro contexto, ela funciona. Naquele contexto, não. Então são coisas absurdas assim, mas são pesadíssimas, pesadíssimas. Não é apenas aquela descrição sexual que acontece em algumas músicas, por exemplo, de sertanejo, aquela coisa assim, não. É descrição de baixaria. Essas músicas aí todas se enquadram nisso. E você tem essa última aqui, que é daquela Luísa Sonza. Luísa Sonza. Aqui eu não sei dizer se é explícito ou não, porque tem um jogo de palavras ali bem complicado, bem sugestivo. Então é uma coisa um pouco mais velada, talvez até um pouco menos que o Acorda Pedrinho lá, que o Matheus Thiago falou, mas a gente fica na dúvida. De qualquer modo, você percebe que musicalmente o brasileiro está muito mal. Esse Depois do Universo é melosa. É melosa. Depois do Universo eu vou te amar, o Infinito e Além. Então você veja, nenhuma das músicas aqui se salva. Nenhuma. E o que me surpreendeu, isso me surpreendeu mesmo, no meio de um monte de música baixa, você tem um gospel. Isso é uma coisa incoerente, assim, num nível que você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? Agora, e você vê como a gente está comprometido, não só a nível de Brasil, mas a nossa imagem como brasileiros comprometido fora, quando você vê, por exemplo, a Anitta ganhando prêmio no American Music Awards, né? Que ela, representando o Brasil, dançou um pancadão daqueles, fazendo gestos obscenos daqueles e falando que isso é Brasil. Não sei se todos tiveram o desprazer de ver a participação dela, eu não consegui ver tudo porque é uma baixaria, mas o que deu para assistir foi vergonhoso. Então você percebe que o Brasil internacionalmente é pior do que Carnaval e Pelé. Agora Pelé morreu também, né? Carnaval e futebol. A coisa está mais baixa, o buraco está mais embaixo. Então, no campo de entretenimento musical, você percebe algumas tendências. Eu já tinha falado isso para vocês algumas vezes, e essa lista, de modo muito superficial, já mostra para a gente uma tendência que a gente tem que identificar e ficar esperto. É a pornofonia. Existe a pornografia. O que é a pornografia?
é a imoralidade sexual exposta visualmente, pornografia. Mas existe a pornofonia. O que é a pornofonia? É a pornografia, por assim dizer, a imoralidade por meio de músicas, sons, palavras, esse tipo de coisa. E o que você vê aqui é que o brasileiro é pornofônico. Ele consome imoralidade sexual por meio daquilo que ele ouve, por meio daquilo que ele dança, pelos lugares que ele vai, pelos ambientes em que essas músicas circulam. Seja no baile funk, seja no seu vizinho sem noção, que fica ouvindo essas músicas alto, 3 da madrugada, seja no fone de ouvido de pessoas indo para o trabalho que você nem imagina. A pessoa está lá ouvindo Vampiro, e você olha, a pessoa está ouvindo isso daí. Mas uma cultura pornofônica, isso tem crescido. E a Anitta ganhando toda essa projeção mostra isso. Outro dado que eu trouxe aqui para vocês, que mostra essa tendência, é o top 5 artistas mais escutados do Spotify no Brasil. Marília Mendonça, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Gustavo Lima e Maiara e Maraíza. Que foi sertanejo. Não é qualquer sertanejo. É o quê? É o sertanojo. O Henrique sempre querendo passar o pano, né? Não, veja bem, né? Veja bem. Agora, eu não sou musicista, mas os musicistas daqui podem me dizer, existe alguma qualidade musical nessa lista aqui? Nenhuma. Assim. Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil. Sertanejo pop, funk carioca, sertanejo universitário, sertanejo e arrocha. O que você tem a dizer disso, Paulo? Não tem o que falar, né? Só lamentar. Não falo nada, só lamento. 3 vezes, e pior, são 3 versões de sertanejo. Não bastasse uma, tem 3. Já deve ter. Sertanejo pop, o que é um sertanejo pop? Pelo amor de Deus, alguém me responda. O que é? São. Bom, mais uma tendência da cultura brasileira no campo sonoro, aí, no campo musical, mostrando um comprometimento, vamos dizer, um comprometimento moral logo de cara, porque a gente não vê a letra de todas essas músicas que são ouvidas aqui. Porém, boa parte das letras de sertanejo que você ouve é o quê? É sair pra beber, é o cara que foi traído, é o cara que vai trair, é o cara que tem uma história para contar de 25 mulheres que ele saiu numa noite. Então você vê que por trás desses estilos que estão no top do Spotify, você tem uma mentalidade sendo propagada, você tem uma visão de mundo sendo vendida, e as pessoas estão comprando. As pessoas estão comprando. Já nem é mais da roça. Você vê assim, se você pensar em 10 anos atrás, essa lista ia ser muito diferente. Não estou falando que ia ter só coisas boas, ia ter coisas ruins. Mas eu acho que proporcionalmente haveria, por exemplo, um pouco mais de variedade. Hoje não tem mais. É sertanejo e funk, só. Ou seja, nós chegamos no baixo do baixo do baixo do baixo do baixo de qualidade musical. A gente não tem mais uma música com qualidade. E isso diz muito da qualidade das próprias pessoas, não da qualidade moral, mas da qualidade técnica mesmo das pessoas. As pessoas que tocam algum instrumento e gostam disso daqui, elas provavelmente não vão ser boas musicistas, se dedicar a alguma coisa, sei lá, música clássica ou coisa do tipo. É algo que começa a se descolar cada vez mais dos padrões de qualidade que existiam antigamente. Você vai se descolando dessa realidade. Então você vê uma outra tendência aí, muito complicada, uma tendência que valoriza a bebida, as músicas assim, é só você ver as lives desse pessoal sertanejo durante a pandemia. Você deve lembrar daquela live do Bruno e Marrone, onde o Bruno estava alto, chapado, e ele interrompia o Marrone toda hora para cantar. Uma hora ele falou que ninguém precisava ser de direita nem de esquerda, vermelho de bêbado, e todo mundo lá ouvindo e comprando o que aquele cara está vendendo, a visão de mundo que aquele cara vende.
E você percebe como realmente esse tipo de coisa influencia a nossa cultura. Porque você sai na rua, você vê as pessoas agindo exatamente como aquilo que elas cantam e aquilo que elas ouvem. Outro gráfico aí do Google, agora olhando aqui para as pesquisas globais. As pessoas mais pesquisadas foram Johnny Depp, Will Smith, Amber Heard, o Vladimir Putin, aí um pouco fora da curva, mas ficou pop, e o Chris Rock. São dois parzinhos, Johnny Depp, a Amber, Will Smith e o Chris Rock. E o Putin ali fazendo uma... de vela quebrando o padrão aí. Mas isso mostra uma tendência curiosa. Não sei se vocês vão concordar comigo, essa é uma avaliação minha, ok? É uma avaliação particular. Eu não sou crítico de música, de cinema, de nada. Tudo que eu estou falando aqui são avaliações superficiais minhas, que vocês podem concordar ou não. Mas quando eu olho para um gráfico desse, me parece que os famosos, Johnny Depp, Will Smith, toda essa lista aqui, com exceção do Putin, né, por causa da guerra e tudo mais, parece que todos esses famosos, eles acabaram se tornando uma espécie de BBB mundial. É uma espécie de reality show mundial, onde a vida privada dessas pessoas acabou ganhando muita publicidade. E mais, não só ganhou publicidade, a vida particular dos atores está influenciando o papel deles no cinema. Então, se, por exemplo, o Johnny Depp tivesse perdido o processo, ele não ia fazer mais nenhum filme, e já não faz nenhum filme da Disney. Mas, daqui a um tempo, vão chegar para o Johnny Depp e vão fazer um filme sobre um homem que é injustiçado na justiça e que recebe acusações que não foi ele que fez e tudo mais, e vão chamar o Johnny Depp para estrelar. Por quê? Porque a história pessoal vai ser um reflexo na história contada. Então você percebe naquele joguinho da vida imita a arte imita a vida, que cada vez isso fica mais próximo. O que as pessoas vivem na vida real acaba tendo impacto no que elas fazem na vida profissional e, no caso do ator, nos papéis que ele assume. E na publicidade que ele ganha, que ele obtém disso. Do marketing que é gerado em cima disso. O exemplo mais claro que a gente sabe foi do Johnny Depp da Amber por conta daquela polêmica em torno da agressão que ele tinha, que ele foi processado e tudo mais. E no caso do Will Smith e Chris Rock, mostra como todo mundo gosta de um tititi. Como todo mundo, literalmente todo mundo, aqui global, gosta de uma fofoca, né? Porque o Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock foi a Trend Topics, não só do Google, mas do Twitter, durante um bom tempo. E a gente viu ao vivo, né? Pensando que era algum combinado, mas não, era quem sabe faz ao vivo. E o negócio foi feio mesmo. Né? Uma lista meio violenta. Agora, você percebe uma outra coisa nessa lista também. Parece que esses nomes aqui, por eles estarem se expondo ou serem expostos, você começa a perceber que os dramas da classe de atores hollywoodianos são dramas que estão vindo cada vez mais para fora, cada vez mais para a realidade. Os atores não fazem mais questão de passar um verniz por cima da vida particular deles. Pelo contrário, eles expõem isso e usam até isso como marketing pessoal também. Então você vê uma mudança, você vê uma tendência. Não existem mais os atores como seres inalcançáveis, como a Natalie, não. São pessoas que são doidos como a gente, loucos como a gente. A gente não, né? O pessoal de fora. A gente não, Ricão. Você é mais doido? Ah, tá. Sério, são mais doidos. Então você vê mais uma tendência aí. E um último dado que eu trouxe aqui é de um textinho que eu vi sobre algumas tendências de cinema do ano passado. E o último item era esse daqui, diversidade e inclusão. Como a pandemia acelerou a representação na frente das câmeras. E aqui você começa a ver que existe uma tendência em filme, série e tudo mais, as pautas sociais das minorias ganharem destaque nas telonas. Então você tem aí o textinho. O relatório da Illuminate também mostrou onde houve progresso real em torno da representação de personagens negros, asiáticos e latinos hispânicos nos filmes e programas de TV. Segundo a pesquisa, 60% de todos os filmes durante a pandemia tiveram um protagonista negro. Já 42% eram protagonizados por mulheres. Além disso, 31% de todos os filmes durante a pandemia tiveram um papel principal latino hispânico e 33% de asiáticos. De nossa perspectiva, o setor finalmente atendeu à demanda que os consumidores desejam por conteúdo mais representativo. E felizmente o progresso foi feito, ressaltou
Jonas. Quando você pensa nessa questão assim de representatividade e tudo mais, num primeiro momento, não tem problema você ter mais protagonistas negros, mais protagonistas asiáticos. Isso para nós que somos crentes, isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, ok, é legal. Eu quero que um ator ganhe um papel de protagonismo pelo desempenho dele, quer ele seja branco, quer ele seja negro. Se ele tem um bom desempenho, ele merece aquele papel. Mas, quando você pensa que por trás desse discurso existe uma pauta social, Black Lives Matter, pautas sociais de cunho progressista, você percebe que, na verdade, o cinema e toda a indústria do entretenimento está se dobrando a essas causas. Não por acaso, recentemente vocês viram que nós teremos um filme, como que chama quando o filme é filmado mesmo? É live action, né? Live action? Um filme live action da Ariel, da Pequena Sereia, e ela é negra. Num primeiro momento, teria problema uma princesa do fundo do mar negra? Claro que não, mas o problema é que você pega uma figura caracteristicamente conhecida como uma figura europeia, ruiva, branca, desde os primórdios assim, para você ressignificar aquilo e colocar numa personagem nova ali, uma Ariel negra. Então você vê que há algo além da simples representação de cor. Um exemplo de representação que funcionou bem e não agrediu ninguém. Aquele filme Encantado, não, é o Encanto, aquele filme Encanto. Retrata uma família latina, colombiana. E não teve problema nenhum, não foi forçação de barra. Valorizou aspectos da cultura colombiana. Super legal, tem até um videozinho na internet de uma menininha, cabelinho cacheado, se vendo na... Como é que ela chama? Mirabel. Ela se vendo na Mirabel e falando, olha mamãe, sou eu, é super bonitinho o vídeo. Você tem representação, mas sem forçar a barra. Então você vê que existe uma tendência do campo do entretenimento, do ramo de entretenimento, de trazer essas pautas sociais para dentro. Não por acaso também, alguns poucos anos atrás, a gente teve uma releitura da... como chama aquela do carro de abóbora? Cinderela, em que a fada madrinha, na verdade, era o fado madrinho. Ele era abertamente gay, homossexual. O primeiro que eles fizeram também da Cinderela, esse eu assisti, eles fizeram foi filhado. Tem algumas coisas que eles adicionaram que não mudou nada da história. Entendi. Sim. O problema é quando a gente percebe que isso é pura lacração. Quem tinha levantado a mão? Guimel? Diga, Guimel. Ele falou do primeiro Cinderela, que foi filmado. Uma questão que acaba incomodando isso de aspas, a maior representatividade, é justamente essa questão de você querer mudar uma história de sucesso. O Pantera Negra é um herói que é negro, nossa, super da hora. Eles criaram um personagem que fez ele negro, não foi um personagem branco, mas criaram um personagem negro. A gente tinha preguiça das empresas de querer criar uma nova história com alguém negro, alguém muitas vezes tem essa piada, vamos mudar o que já tem sucesso, mas para dar Eu acho, Guimel, eu acho que envolve um pouco de preguiça também, claro. Mas eu vou além. E talvez, de novo, a minha avaliação desse cenário todo. Quando você pega um personagem branco, conhecido por ser branco, e que nunca teve problema de ser branco, tá? E você transforma ele num personagem negro, existe um aspecto de superação. Existe um aspecto de vitória. Nós vencemos. Tanto vencemos que nós desconstruímos esse personagem e agora ele tem as nossas características. Existe um discurso bélico nessa transformação toda. Existe um discurso agressivo. Então você vê que essa pauta é uma pauta frequente, especialmente nos nossos dias. Isso não tem feito muito sucesso. Pessoal que é fã, por exemplo, de quadrinhos, pessoal que é fã de clássicos, pessoal que curte as franquias e tudo mais, eles não gostam dessa mudança. O Moreira gosta de várias franquias. Dependendo da mudança que é feita, você detesta. Você desaprova todas. Então, diga. O filho do Superman é homossexual para ser um super-homem homossexual. Entendi. Já cortaram. Pois é.
Agora, isso mostra um conflito dessa indústria que a gente vai avaliar no tempo oportuno, porque recentemente o CEO da Disney, tinha um CEO mais antigo, que foi responsável pelos clássicos que a gente acompanha quando a gente crescia, e trocou para um CEO mais novo. Esse CEO mais novo, não sei se por conta dele, ou calhou de ser no mandato dele, mas a Disney começou a investir pesado em pautas sociais, LGBT de minorias. E a Disney começou a ter diminuição de faturamento, começou a ter prejuízo. E eles demitiram esse cara e recontrataram o antigo. Não sei se por conta desse fator exclusivo, mas é interessante você pensar que, de fato, talvez a indústria do cinema esteja querendo empurrar alguma coisa goela abaixo, mas os consumidores não estão comprando, não. Isso. O Mundo Estranho, que é abertamente LGBT, a Esther falou que viu... Você viu o filme inteiro ou um pedaço? Não dá pra ver. Então, e o Lightyear, que foi um filme onde tem o personagem LGBT ali e tudo mais. E isso foi um penhasco de faturamento, porque foi um prejuízo que eles tiveram e atrelou outros prejuízos também. E os conservadores, até mesmo os conservadores mais moderados, não gostaram desse caminho. Então a gente vê que existe um aspecto em que, sim, a indústria tenta colocar um padrão para ser seguido. Existe um outro aspecto verdadeiro, especialmente no que a gente viu aqui da lista das músicas, em que a indústria não cria nada que não tenha vendas. A indústria não cria gostos, ela só cria coisas que encontram eco na vida das pessoas. Por que a gente tem de 10? Por que a gente tem 8 músicas de pancadão? Porque tem audiência, tem gente que ouve essas músicas. Mas existe um outro lado em que a indústria tenta, assim, colocar alguma coisa, os valores próprios ali. O Júlio, depois o Maurício. Diga, Júlio. Você joga gasolina no incêndio. Exatamente. Algo que nós aprendemos quando nós estávamos no ensino primário, nós recebíamos voluntários que vinham da Itália, da Espanha, da Espanha e tudo mais. E uma das coisas que nós aprendemos é uma questão de identidade. Eu sou negro, é verdade, temos culturas diferentes. E aprendemos a estar interessados no que eles fazem. Como lidam com conflito. Existem países que menos 17, muito lá e eles também aprendiam muita coisa conosco. Então, nós somos seres diferentes, respeitamos quem nós somos, sabemos quem nós somos e aceitamos quem nós somos. E nós estamos juntos. Se você tiver a passar mal, eu vou para lá e vou dar todas as minhas forças para você estar bem. Mas somos seres de certa forma, com culturas diferentes. Sim. E não tem nada de fazer você negro deve sentir pena de mim ou você gato, nada disso. Você é o que ele e a gente vai caminhar junto. Então é uma coisa que nós aprendemos, né? E acho que o cinema está quebrando. Sim. Não só, assim, quando a gente fala cinema, lembre-se daquela expressão mais abrangente. Cinema, séries, streams e tudo mais. Que realmente eles expõem esse conflito e tentam dar soluções artificiais. Como, por exemplo, ficar trocando personagem de cor de pele. Maurício, depois Brenner. Diga, Maurício. Tem um movimento também nesse meio que é não apenas inverter todos os valores, mas pegar a mentalidade da minoria e colocar na cabeça da maioria. Sim. E isso é feito não só por produtores, diretores e todas as pessoas profissionais desse meio,
mas também pelos músicos, né? Só olhar o exemplo do Pablo Vittar, que a gente sabe que é ruim, não tem nada de bom naquilo, a gente sabe que é promovido e feito mesmo para que atinja um público e diga, não, isso é bom, a gente aprova e precisa existir Isso, exatamente. É uma cota industrial da indústria da música. Tem que ter um transexual fazendo sucesso. Vamos investir no Pablo Vittar. Quando na verdade eles colocam a sexualidade dele na frente do talento. Sim. Porque a gente tem muitos sucessos antigos que eram gays. E não faziam essa inversão. Essa promoção. Você pensa, você falou, né, de cantores, artistas homossexuais e que o talento ia à frente da sexualidade. A gente pode lembrar de Queen, a gente pode lembrar de Elton John, quem? Renato, falar que o Renato Russo é talentoso fez sucesso, ok. Fez sucesso, era conhecido. Outro que fez sucesso. Mas, de fato, a sexualidade era uma coisa reservada à vida privada. Até mesmo políticos no Brasil tinham uma sexualidade reservada à vida privada. Talvez o mais famoso seja o Clodovil, que sempre deu entrevistas falando que, olha, o que eu faço na minha casa é uma coisa, a minha vida pública é outra, eu não vou promover isso. Hoje você tem o contrário. Você tem a promoção disso em detrimento do talento. Não importa se ele canta bem ou não, o que importa é ele ser homossexual. Isso acontece, é uma tendência da indústria. Brenner. É só você lembrar do caso do Fiuk, pedindo desculpas, chorando porque ele era homem. É um bom exemplo de uma humilhação que algumas pessoas, que algumas pessoas se sujeitam por conta dessa imposição cultural. Henricão. O que você percebe assim, você está no meio de uma cultura negra em si, música negra, enfim, são diversos gêneros, tipo, você é branco, existe espaço para você consegue, só que, tipo, entre as piadas e tal, você mesmo costuma ter, as pessoas costumam ter com você, é tipo assim, não, tá tudo bem e tal, então, tipo assim, é como se você for branco e fosse um defeitinho, mas tá tudo bem, não tem problema. Cara, ele é super legal, mas ele é branco, é tipo isso. Entendi. Defeitinho dentro daquele universo, claro, pode ter, existir um universo, sei lá, socialmente falando, talvez, por parte de algumas pessoas, mas dentro desses universos culturais é essa. Bom, tudo isso daí eu trouxe para vocês só para ilustrar esse primeiro ponto, que o nosso objetivo ao longo dessa série vai ser identificar esses pensamentos, tendências e propostas na cultura de massa, na cultura secular. O segundo objetivo é avaliar biblicamente algumas das ideias apresentadas nos filmes, séries, programas de TV e músicas seculares da contemporaneidade. Nós não vamos avaliar tudo, não tem como a gente trazer todo o arcabouço de produção cultural aqui para a gente avaliar uma por uma. Então a gente vai escolher alguns braços principais e a gente vai avaliar biblicamente. O fato daquela lista que eu passei para vocês aqui, essa primeira lista aqui, conter uma série de músicas sexualmente explícitas, já mostra para nós que a banalização do sexo aumentou em relação a tempos passados. Então a gente tem que ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia fala a respeito dessa banalização sexual, a respeito dessa banalização das relações sexuais. Mas nós estamos numa cultura marcada por isso. Então a gente já identificou aqui uma tendência, uma proposta. O que a Bíblia diz sobre isso? Então a gente vai fazer um exercício semelhante a esse em outras áreas também. E por fim, a gente vai ter uma abordagem um pouco mais pessoal, mais pastoral, por assim dizer, quando a gente vai buscar responder pessoalmente sobre a influência da cultura secular em nossa vida cristã, percebendo perigos, tomando atitudes e levantando defesas. A nível pessoal, eu te garanto, ou você pode ser influenciado por tudo isso, ou você foi influenciado por tudo isso, ou você está sendo influenciado por tudo isso de algum modo, em algum grau. Você, quando está assistindo alguma coisa, você está ali absorvendo aquilo. Se você não está com as suas defesas levantadas, aquilo vai entrando na sua cabeça. Se você não está com as suas defesas levantadas, aquilo vai entrando no seu ouvido e aquilo vai entrando na sua mente. Então é importante que você, ao final dessa série, tenha elementos sensíveis
para avaliar isso na sua vida. Falar, peraí, eu estou vacilando nisso aqui. Eu estou dando espaço para aquilo. Opa, eu estou pensando desse jeito por influência daquilo ali. Porque nós estamos imersos nesse universo cultural. A gente não sai do Brasil quando a gente se converte. A gente continua, direto ou indiretamente, tendo contato com esse universo. Então a gente vai avaliar até onde isso tem nos influenciado negativamente e como a gente pode fugir disso. Mas para terminar a nossa abordagem introdutória aqui, eu gostaria de rapidamente explorar com vocês esse texto. Só 3 versículos, são bem curtinhos, vocês vão ver aí. Não quero me delongar aqui, mas é um texto que mostra a importância, ou que nos ensina um princípio sobre a importância de nós sermos criteriosos, de nós termos equilíbrio, de nós sermos pessoas que avaliam as coisas à luz da palavra de Deus, especialmente nessa série que a gente vai fazer aí. Então olha só o que diz aí 1 Tessalonicenses 5, versículos 20 a 22. Você vai observar aí no texto que existem 3 comandos, existem 3 imperativos, são 3 ordens que eu quero destacar para vocês aqui, que são ordens que num contexto imediato, quando esse texto foi escrito, evidentemente Paulo não estava falando de cinema, porque naquela época nem tinha cinema, Paulo não estava falando de música, Paulo não estava falando disso. Paulo estava falando sobre o ensino na igreja, sobre as doutrinas que eram pregadas na igreja, mas essa instrução que Paulo dá para os crentes serve para nós hoje na nossa tratativa desse assunto também. Então é uma aplicação por tabela, é uma aplicação de um princípio que se aplica a várias áreas da nossa vida. Então você vai perceber aí 3 comandos dirigidos aos crentes. Quais são os comandos? Em primeiro lugar, avalie tudo. Em segundo lugar, aprove o que é correto. Em terceiro lugar, afaste-se do mal. Fácil de entender. Só faltava desenhar aqui. E Paulo, ele é bem enxuto nas suas palavras, porque realmente é algo claro, cristalino, nítido, de como deve ser a postura do crente. Então olha o que diz aí, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 20, diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então Paulo já está terminando a sua primeira carta aos Tessalonicenses e ele dá algumas instruções rápidas, breves, mais gerais, de como deveria ser o comportamento, como deveria ser a conduta daqueles crentes. E aí o apóstolo Paulo começa falando sobre não desprezar a profecia, e entenda aqui como profecia aquilo que vem da palavra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Naqueles dias os profetas ainda atuavam, os profetas ensinavam o povo. E mesmo as profecias já conhecidas do povo não deveriam ser desprezadas. Então, o que Paulo está falando aqui é que os crentes não devem desprezar a palavra de Deus, naqueles dias pelos profetas ainda. Hoje não mais pelos profetas ao vivo, hoje pelo que está escrito na Bíblia. Não deve haver desprezo, pouco caso. Nós temos que realmente levar isso em conta com zelo, pensar nessas coisas, ponderar nessas coisas. E ele fala para não desprezar as profecias, mas julgar todas as coisas, ou julgar todas as coisas. E aí vem o primeiro comando: avalie tudo. Quando você vai para 2 Tessalonicenses, você vê aí no capítulo 2, que aqueles crentes, eles tinham alguns problemas com falsos mestres. E é nesse contexto que Paulo fala que eles deveriam avaliar tudo que era dito ali, tudo que era ensinado, para ver se não era nenhum falso ensino. Então, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, você lê o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pula agora para o versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O que você percebe aí era o tipo de avaliação que aqueles crentes deveriam fazer. Porque tinha gente pregando na igreja que a volta de Jesus já tinha acontecido e que bagunçou tudo. E agora o que a gente vai fazer? O que vai acontecer com o pessoal que morreu? E agora o que vai acontecer com eles? Então Paulo vem e corrige isso. Mas ele fala: vocês têm que avaliar tudo. Tudo que vocês ouvirem, vocês têm que avaliar.
como acontecia com os bereanos. Os bereanos, ali muito perto de Tessalônica, a postura deles lá em Atos era de avaliar o que Paulo estava falando e ver se aquilo era verdadeiro ou não. Quando a gente transporta a necessidade dessa avaliação do contexto doutrinário, do contexto teológico, para o contexto do nosso entretenimento, o princípio continua o mesmo. Enquanto eu assisto um filme, enquanto eu ouço uma música, enquanto eu vejo uma série, eu preciso avaliar tudo, porque existe ensino sendo transmitido naquilo. Lembre-se, não existe cultura neutra. Um filme que você assiste, uma série que você assiste, uma música que você ouve, está querendo te ensinar alguma coisa. Direto ou indiretamente, voluntária ou involuntariamente, mas vai te ensinar alguma coisa. Por isso você tem que avaliar aquilo, para ver se aquilo não é um falso ensino. Na sequência, o segundo comando é que o crente tem que aprovar o que é certo. O texto fala, não desprezeis as profecias, antes julgai todas as coisas e retende o que é bom. Quando esse texto é usado, muitas vezes, as pessoas acabam não entendendo muito bem o que ele quer dizer. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que as pessoas pensam? As pessoas pensam que você tem que fazer uma tabelinha de prós e contras de tudo. Então é assim, peraí, vamos ver, por exemplo, o diabo. Vamos avaliar o diabo, vamos julgar todas as coisas. Diabo, vamos julgar você. O diabo é mau, mas o diabo é trabalhador. Nós temos que aprender com o empenho do diabo. Tá? Então, eu avalio todas as coisas e retenho o que é bom. O que é reter o que é bom para essas pessoas? É pegar o aspecto positivo de alguma coisa. Então eu vou pegar o aspecto positivo do diabo, que ele é trabalhador, dedicado, incansável, não liga para a opinião dos outros, tem ali o seu compromisso pessoal em destruir a imagem de Deus e vai até o final com isso. Então eu tenho que espelhar isso na minha vida. Eu estou retendo o que é bom, nada a ver, não é isso que Paulo está falando, é óbvio. De exemplo mais prático, Paulo não está falando para você, por exemplo, olhar para o progressismo, para o esquerdismo e falar, não, eu sei que o esquerdismo tem algumas pautas erradas, ideológicas, aquela coisa toda, mas tem o cuidado do pobre também, tem o lado social. Então eu vou abraçar o lado social. É isso que é reter o que é bom. Não, é errado, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que você tem que avaliar todos os ensinos e absorver, aprovar somente aqueles que são bons. Quando você pega, por exemplo, o esquerdismo, o progressismo, você tem toda uma filosofia por trás daquilo. Não é só aquela questão do cuidado aos pobres, dos necessitados. Primeiro que é mentira. Segundo que tem uma coisa por trás. Você não vai abraçar aquela filosofia, porque você vai comprometer outras áreas da sua teologia, do seu entendimento pessoal da vida, da sua filosofia de vida. Exato. Por fora, algumas partes são bonitas, mas o que está por trás é muito comprometedor, é muito perigoso, é errado. Então não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando para você fazer uma tabelinha de prós e contras e pegar só as coisas bonitinhas e deixar de lado as coisas feias. Não. O que ele está falando é que tudo que chegar até você, você tem que avaliar e falar, peraí, isso aqui está certo de acordo com a Bíblia ou isso aqui está errado? E não é fracionar as coisas, mas é avaliar as coisas. Peraí, esse discurso, por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele tem alguma coisa por trás ou ele está falando isso porque ele acredita no que eu acredito? Por que ele está dizendo isso? Esse é o cuidado que os crentes deveriam ter. Se vocês olharem para o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, no versículo 13, olha só como os crentes deveriam abraçar o ensino correto. Olha só, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O que Paulo está falando é que os tessalonicenses, quando ouviram a pregação de Paulo, identificaram que aquilo era a palavra de Deus, não de um homem, não de um ensino humano, e eles abraçaram aquilo. Isso é aprovar o que é correto, e os crentes têm que fazer a mesma coisa. Avaliar o ensino, ver se aquilo está de acordo com a Bíblia e aprová-lo ou reprová-lo, que é o próximo ponto, afastar-se do mal, é o terceiro comando. O texto diz aí, no finalzinho do versículo o versículo 22, ele fala, abstende-vos de toda forma de mal. Esse é mais um versículo mal interpretado. Quando as pessoas falam assim, abstende-vos de toda forma de mal, talvez alguma versão esteja de toda aparência do mal.
O que as pessoas falam? Olha, você tem que tomar cuidado com o que as pessoas vão falar se você fizer alguma coisa que parece errado. Então, por exemplo, o rapaz e a moça estão lá esperando para ir embora da igreja, está uma chuva e o rapaz está de carro e a moça está com o guarda-chuvinha lá esperando o ônibus. O que o rapaz intuitivamente faz? Não, eu vou te dar uma carona até a sua casa. É isso que esperamos que os rapazes fizessem, né? Rapazes fizessem. Mas é uma situação adversa em que o rapaz vai dar uma carona para a menina não ficar lá tomando chuva. Mas isso pode pegar muito mal. Onde já se viu um rapaz e uma moça andando no mesmo carro? Onde já se viu um rapaz e uma moça dando carona ali, só os dois dentro do carro? Absurdo uma coisa dessa. Pode pegar muito mal, Paulo. Então, eu tenho que fugir de tudo que pareça mal. Então, isso daí tem aparência de mal, eu tenho que fugir disso. Não é isso que Paulo está falando. Quando ele fala de toda a aparência do mal, quando ele fala de tudo aquilo que parece mal, na verdade ele está falando que o mal tem várias formas. O que ele está falando é que nós temos que nos afastar de todo tipo de mal, de toda expressão do mal, não de coisas que pegam bem ou não. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de mal mesmo. Só que o mal é multiforme. Em 2 Coríntios, você vê Paulo falando que os falsos mestres, eles, a exemplo do diabo, eles se fazem de ministros de justiça, eles parecem homens bons. E o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. É isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios. E é muito interessante você pensar como isso pode ser aplicado para o contexto que a gente está discutindo aqui. Porque existem filmes, séries, desenhos que são super bonitinhos, mas que na verdade é apenas um disfarce para ensinos terríveis. Vocês têm algum exemplo disso que vem à mente de vocês? Algum filme, série, desenho que seja bonitinho, mas que ensina uma coisa totalmente antibíblica? Espanta tubarões? É. Tipo, eles fazem essa analogia de você tem que se aceitar. Tudo bem que você é um tubarão, mas você passa por. Foram os primórdios da ideologia de gênero lá atrás. Quando era criança era isso. Sim, é. Quem mais? Kevin levanta a mão, não? Quem mais? Que mais vocês lembram aí? Um desenho que ensina alguma coisa errada. Peppa Pig? Ela ensina que o papai é bobinho, né? Ensina que o papai é bobão. Ensina a ser desobediente. E ensina que... chata mesmo, mala, diga. É que South Park não é bem um desenho assim de criança, né? É um desenho adulto, né? É tipo um Simpsons da vida, né? Piorado, na verdade piorado, South Park é piorado, né? Mas realmente é algo que tem um traçado todo bonitinho, que até chama a atenção da criança. Quando eu via na propaganda da Fox, eu falava, nossa, que desenho legal, tem vários bonequinhos pequenos. E aí ele falava um palavrão, nossa. Por quê? Você tem um disfarce ali, é um disfarce. O que mais? Que outra coisa vocês lembram aí? De algo que se disfarça de bom moço, mas que na verdade ensina algo errado. Eu vi aquela pediatra falando sobre aquela série Vaninha, que ela faz uma dança, a menina faz uma dança com os filhos, ela faz uma dança, porque a gente acha que aquilo ali é uma simulação de possessão demoníaca. Ela falou que isso não é bom pra criança, né? E você tem que vender isso aí como se fosse uma coisinha bonitinha dentro da familiar. Alguma coisa descolada, né? Então, a gente percebe que, de fato, existe um perigo nas nossas avaliações. As nossas avaliações têm que detectar esses perigos para a gente não ser enganado, porque até o diabo se disfarça de anjo de luz, que dirá um filme de Hollywood, uma série da Netflix e coisa do tipo. Então, por isso que nós nos afastamos do mal. Não das coisas que parecem más, das coisas que são más. E o mal é multiforme. O mal tem formas variadas, é isso que o texto quer dizer, você tem que se afastar de todas. Olha aí o que diz 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 1, olha o que diz aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, que são os nossos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É a descrição da Peppa Pig isso aqui. A Peppa Pig é isso aqui, né? Cruel, desafeiçoada, inimiga do bem, é a Peppa Pig aqui, desenhado. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Note, tanto em Tessalonicenses como em Timóteo, Paulo está falando sobre falsos mestres, sobre falso ensino que chegava aos crentes e à igreja.
Nós estamos numa igreja boa, graças a Deus, onde vocês têm instrução, vocês têm conhecimento bíblico, isso preserva vocês de cair em ensinos doutrinários como esses aqui que Paulo alerta nas 2 cartas. Mas o princípio que a gente aprende aqui se aplica até mesmo ao nosso entretenimento. Aquilo que é apresentado para nós como um ensino que está lá no mercado das ideias. Você tem que avaliar tudo, aprovar o que é correto e afastar-se de tudo que é mal, afastar-se do mal. Agora, tem um detalhezinho importante nisso daí. O versículo 19, que a gente não leu, ele diz, Paulo, antes de dar essas orientações, ele fala que é importante que o crente não apague o espírito. Apagar o espírito é como uma vela abafada, como uma vela que apaga, essa expressão de apagar o espírito. Paulo diz que o Espírito Santo pode ser silenciado na vida de uma pessoa, ao ponto daquela pessoa não mais ouvir o que nós chamamos de consciência, e ela não se incomodar mais com aquilo que é errado. Isso é apagar o espírito. Aquilo que é errado se torna algo normal, se torna algo que não incomoda mais. E muitas vezes nós, como crentes, corremos esse risco. Nós estamos expostos a músicas, filmes, séries, imagens, e a gente com o tempo vai sentindo que aquilo é algo normal, aquilo já não nos incomoda tanto. E com o tempo nós vamos cauterizando a nossa consciência e apagando o espírito. Se você é crente, esse exercício aqui, essas ordens aqui, são para você porque você tem o Espírito Santo e você consegue viver isso daqui. Você consegue fazer uma avaliação de tudo pela palavra de Deus, você consegue aprovar o que é correto porque você tem uma nova mente, você consegue se afastar do mal porque você tem o Espírito Santo trabalhando na sua consciência, na sua moral, na sua capacidade de decisão, no seu domínio próprio. Agora, se você não é crente, você não tem o Espírito Santo habitando em você. Então não tem como você apagar o Espírito porque você nem tem o Espírito. E por não ter o Espírito, isso daqui vai ser impossível para você. Então é importante de que antes que você entre nessa série junto comigo, você avalie se você é crente. Se você é crente, se você já creu em Jesus como Salvador, você já tem uma consciência nova, uma mente renovada, então você vai fazer esse exercício aqui com a ajuda do Espírito Santo. Caso contrário, você vai ser no máximo moralista. E isso não é suficiente, não é forte o suficiente para fazer com que você resista a essas coisas todas que a gente tem falado. De forma geral, nós temos que evitar 2 extremos aí. Nós precisamos, à luz desses comandos, nós precisamos evitar de sermos crentes acríticos. O que é um crente acrítico? É um crente que não tem discernimento. É um crente que não avalia todas as coisas. É um crente que não reprova o que é errado e aprova o que é certo. É um crente que vive distraído com as coisas do mundo e não vê problema em ouvir uma musiquinha que tem alguma coisinha errada aqui, ver um filminho que tem alguma coisinha errada ali, ver uma série que é caracteristicamente errada. E vocês devem se lembrar que anos atrás, quando aquela série Game of Thrones estava no auge, o pastor John Piper, precisou vir a público escrevendo um texto por que os crentes não deveriam assistir Game of Thrones, que era uma série conhecida até mesmo no meio dos incrédulos como uma série que explorava demais a banalização da sexualidade. Era sexo o tempo todo. E os crentes sem discernimento estavam bebendo a água turva da sexualidade banalizada como pessoas acríticas. Não, é errado isso, mas semana que vem sai o próximo episódio, vai ser mó legal, porque o dragão vai voar e vai ser muito louco. E no meio, sexo adoidado. Faltou discernimento a ponto de um pastor precisar se levantar e falar: gente, até os incrédulos estão incomodados com isso e vocês estão dando audiência para esse tipo de coisa. Que vergonha isso. Isso é o crente acrítico. Sim. Um exemplo mais próximo até. Talvez você nem goste da trama de Game of Thrones, talvez você não seja essa pessoa que assistiu, talvez você nem conheça muito desse universo, mas você vê como existem crentes acríticos quando, por exemplo, na hora de postar um story, na hora de postar alguma coisa no Instagram, você tem lá a opção de pôr a musiquinha lá agora, né? Você põe lá a musiquinha legal e tal para dar uma dinamizada aí no seu Reels e tal, só que você nem se atenta ao fato de que tem um ezinho ao lado da música que você colocou. O que significa aquele ezinho mesmo? Explícito. Explícito o quê? Sexo, linguagem obscena, coisas explícitas. Ou seja, tá lá as pessoas passando no seu stories e essas pessoas veem lá que você postou alguma coisa com uma música explícita. Peraí, mas aquela pessoa é crente. Ela não teve discernimento para simplesmente ver uma letra E ali e saber que aquela música era uma música que tinha baixaria, que tinha coisa errada? Ou a pessoa fez isso por descuido,
e logo mais ela paga e se desculpa por aquilo, ou ela fez aquilo obstinadamente, não ligando porque, não, é só esse trechinho aqui que eu estou usando, não fala nada de errado aqui, mas espera aí, a música tem um contexto, e você está propagandeando aquilo. Falta de discernimento, crentes acríticos. E o outro extremo que a gente tem que evitar é o crente neurótico. O que eu quero dizer aqui com o crente neurótico? É o crente que sempre vive apavorado, assustado, né? É o crente que não assiste filme da Disney, não assiste Rei Leão, porque as estrelas do Rei Leão formam a palavra sexo. Então isso significa que a Disney está incentivando a sexualidade nas crianças. A Disney pode fazer isso de modos muito mais criativos do que um Jequiti da vida, né? Venhamos e convenhamos. Então tem crente que é neurótico, vê teoria da conspiração em tudo. Não, porque se você pegar o filme do Pinóquio de trás para frente, e se você parar no minuto 666, você vai ver que ali tem uma mensagem subliminar de que o diabo é o maioral. Isso é um terraplanista teológico, isso daí. É o cara neurado. O crente não foi chamado para isso. O crente foi chamado para ser discernimento. O pessoal, geralmente pentecostal, neopentecostal, mas tem muito crente conservador que acaba vacilando nisso daí também, Breno. Infelizmente. É o crente da teoria da conspiração. É um vacilo tremendo isso. Tremendo. Ou a pessoa que é neurótica, mas aí é uma neuro um pouco mais espiritualizada. É a pessoa que diz assim, olha, eu não assisto filme secular, não vejo série secular, não ouço música secular, porque, não que isso seja pecado, porque não é, mas não glorifica a Deus. O que você acabou de falar? Se uma coisa não é errada e não glorifica a Deus, isso é uma contradição. Porque se tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, e esse negócio não é pecado, mas não é para a glória de Deus, então o que eu estou fazendo é pecar. Você só usou uma linguagem diferente para falar a mesma coisa, para se colocar num outro campo. E não é pecado assistir filme secular. Não é pecado ver uma boa série da Netflix. Não é pecado ver uma boa série da Amazon, se bem que boa série na Amazon não está difícil, né? É difícil ver uma boa série na Amazon. Não é pecado ver uma boa série da HBO, não é pecado ver um bom filme da Disney, não é pecado. Não é pecado ouvir uma boa música, mas a questão é qual música? Qual filme? Qual série? Essa é uma questão que eu quero destrinchar com mais detalhe para vocês. Mas o fato de ser secular, de não ser crente, o fato de você ir no cinema para assistir, sei lá, Homem-Formiga e o Reino Quântico lá, e não assistir Paulo, o apóstolo de Cristo, não faz você menos ou mais santo. Né? O pessoal brinca que existe o muçulmano xiita e o crente chato. Né? E tem muito crente que é o crente chato. É o crente que fala, não, onde já se viu ouvir MPB, Tom Jobim? Jamais, não pode. Elis Regina, pagazaça. Mas aí vai e ouve, tem sabor de mel. Não, mas é gospel, aí pode. Música clássica, não, onde já se viu, não pode. Tudo drogado no MPB, é verdade, né? Mas você vê que falta discernimento, por quê? É o crente neurótico, é o crente que não leva em conta que Paulo conhecia a cultura secular. Por 3 vezes Paulo cita poetas pagãos nos seus discursos e na Bíblia, mostrando que ele tinha conhecimento de cultura secular e que não é errado o crente conhecer essas coisas, mas o crente tem que fazer isso com discernimento. Ele tem que ter um filtro crítico muito bem colocado. Então, como nós evitamos esses 2 extremos aqui, o crente acrítico e o crente neurótico? Seguindo essas orientações aqui que Paulo dá em 1 Tessalonicenses. Em primeiro lugar, avaliando tudo, aprovando o que é correto e afastando-se do mal. Na semana que vem, nós vamos caminhar aí para o primeiro episódio mesmo da série. Hoje foi só uma introduçãozinha rápida aí, onde eu quero revisitar um episódio da primeira temporada com vocês, mostrando a estratégia de Hollywood. Como é que a gente pode perceber um pouquinho de como o mal atua, como o mal nos convence das coisas, como esses discursos acabam sendo bonitos para nós. Se você se lembrar vagamente da primeira temporada, lá em 2018, você vai perceber algumas coisas. Se você não se lembrar, pelo menos você vai ter sua mente refrescada. E se você não conhece, a partir da semana que vem você vai conhecer um pouco dessa estratégia. Beleza? Vamos orar então, para terminar o nosso primeiro estudo da série O que Hollywood Destruiu. Senhor, por favor, dá-nos discernimento. Ajuda-nos, por favor, a sermos crentes zelosos pela sua palavra, conhecedores da sua palavra,
e que tem um senso crítico aguçado para que possamos perceber aquilo que contraria a palavra do Senhor, aquilo que vai contra os valores expressos na sua palavra, que nós tenhamos discernimento para não sermos nem acríticos e nem neuróticos, que nós possamos reconhecer que mesmo elementos da cultura secular contam com a sua graça comum, graça essa que é dispensada a crentes e não crentes, e que nós possamos ver aquilo que é belo, mesmo na cultura secular, mesmo na boca de um incrédulo, mesmo sob a direção de um incrédulo, que nós possamos ver verdade, beleza, valores corretos naquilo, como expressão da sua graça atuante no mundo todo. E que nosso exercício de discernimento seja um exercício cada vez mais calibrado, equilibrado, para que o nosso entretenimento nos ensine aquilo que é correto e não nos amolde aquilo que é do mundo, não nos faça pessoas mundanas, pessoas insensíveis à sua palavra, à sua verdade. Ajuda-nos, por favor, ao longo dessa série, para que tudo isso seja despertado em nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.